Fala pessoas, tudo bem? Vamos avançar hoje no digestório. Lembrando que na aula anterior a gente finalizou com o processo de deglutição. Então nessa hora você engole, tá? E a gente tem aquele movimento de abaixamento da epiglote, bloqueando a laringe e fazendo com que um bolo alimentar escorra da orofaringe, tá? Para chegar no esôfago, tá? Bom, lembra que, como eu falei, a partir da faringe, o sistema ele passa a ser totalmente automatizado e você vai ter principalmente uma regulação interessante do sistema nervoso autônomo parasimpático trabalhando aí. Bom, na hora em que o bolo alimentar ele é deglutido, tá, e ele vai passar pelo estômago, ele vai passar da faringe para o esôfago, tá, o esôfago ele vai representar para a gente um órgão tubular, tá, muscular, em que você vai ter uma variação em torno de 25 centímetros de comprimento, com um diâmetro de algo em torno de 1,2, 1,3 centímetros. Tá? Muitas pessoas, quando comem alimentos secos ou tomam comprimidos, né, remédios um pouco maiores, sentem aquele entalado. Né? Então isso é uma consequência do esôfago ele ter um diâmetro bem reduzido, tá? Mas ao mesmo tempo ele apresenta uma grande quantidade de receptores, principalmente na porção mais superior, mais próxima da faringe, apresenta uma grande quantidade de mecanorreceptores. Então, se você pegar um punhado de farinha, né, como o pessoal daqui diz, a farinha da baguda, né, aquela farinha grossa, colocar na boca e engolir, você vai sentir, pelo menos na porção inicial do esôfago, ele descendo, tá, sendo empurrado pelo peristaltismo. Tá? Embora então algumas pessoas achem que engasgam e tudo mais, ou que pode ficar entalado, isso é só uma sensibilidade de ativação dos mecanorreceptores. Bom, o limite superior do esôfago é a faringe, e o limite inferior é o que vai fazer a comunicação com o estômago. Tá? É uma estrutura chamada de ósteo cardíaco ou ósteo cárdico. A gente vai discutir ela daqui a pouquinho. Bom, as camadas esofágicas de dentro para fora, né, as camadas histológicas vão ser, mas você vai ter a presença de uma camada mucosa, abaixo dessa camada mucosa, a camada submucosa, e abaixo da camada submucosa você vai ter a musculatura circular e a musculatura longitudinal, musculatura lisa, que vai fazer as ondas peristálticas. A musculatura circular faz a contração circular, para dentro, para fora, para dentro, para fora, enquanto que a musculatura longitudinal ela vai empurrando para baixo. Então você tem aquela impressão de que está uma onda, né, que está empurrando o bolo alimentar para baixo. Bom, o esôfago ele vai ter algumas constrições. Tá? Então são ligeiros estreitamentos. Tá? Esses estreitamentos eles são consequências da influência dos órgãos que tem ao redor dele. Lembra que a gente está numa estrutura, tá, que está localizada numa região que o que não falta aqui é órgão um pressionando o outro, como a gente já viu em outras aulas. Né? Bom, então nesse caso, a primeira constrição que você tem é a constrição superior, tá? Que é a constrição de entrada, que vai fazer a comunicação entre a faringe e o esôfago. Tá? A segunda constrição, que é uma constrição em consequência de diferença de composição de material, vai ser a ramificação do brônquio. Tá? Não esqueça, a traqueia ela está à frente, o esôfago está atrás, tá? É posterior. Então, na hora em que eu tenho a ramificação da traqueia, né, através da carina, então eu tenho o brônquio direito e o brônquio esquerdo. O brônquio esquerdo ele
gera uma certa pressão que faz com que eu tenha um pequeno ponto de constrição no esôfago. Mas o mais importante para a gente é a constrição inferior que você vai encontrar no esôfago, que é a constrição que está localizada na transição da porção do esôfago que sai da cavidade abdominal, que sai da cavidade torácica e vai para a cavidade abdominal. Lembra que quem separa isso para a gente é o músculo diafragma. Então, o músculo diafragma ele é um músculo perfurado. Então, ele anatomicamente ele tem uma perfuração por a passagem do esôfago. Mas mesmo com essa perfuração, eu tenho a presença de uma constrição. Bom, e aí nesse ponto dessa constrição, aonde você tem um músculo diafragma, você vai ter o chamado ósteo cárdico ou cardíaco, certo? O ósteo cárdico ele vai funcionar para a gente como uma válvula, um esfíncter de regulação de pressão do bolo alimentar. Então, o que acontece? Na hora em que o bolo alimentar está sendo empurrado ao longo do esôfago, pelo peristaltismo para baixo, na hora em que chega aqui na região da junção gastroesofágica, esse esfíncter cárdico ele vai ceder facilmente à pressão e o bolo alimentar vai cair no estômago. Ótimo. Bom, então para que serve esse esfíncter? Esse esfíncter ele serve para controlar e impedir o refluxo. Lembrando que ele vai chamar de cárdico ou cardíaco porque o coração está localizado justamente nessa posição aqui, superior aqui. Então, na hora em que você tem o esfíncter fazendo movimento de pressão, se ocorrer alguma pressão no estômago, alguma modificação que induza refluxo, retorno, para que o líquido que esteja no estômago ele volte pelo esôfago, significa que a pressão exercida ali tem que ser superior à pressão exercida, à pressão que ocorre no ósteo, no esfíncter cárdico. Então, como ela é uma estrutura que apresenta uma espessura, uma camada de musculatura resistente, essa estrutura ela desenvolve nos primeiros anos, nos primeiros meses de vida. Então, por isso que criança lá, bebezinho lá, como que sofre de refluxo, Então, acumula gases quando está mamando e tudo mais, e aí na hora que arrota, na hora que vem com muita pressão, do abdômen, e aí faz com que suba o líquido e a criança golfa, vomita ou regurgita e por aí vai indo. Obviamente, conforme você vai amadurecendo, vai desenvolvendo nos primeiros meses, os primeiros anos de vida, essa musculatura ela vai desenvolver, vai amadurecer e a pressão aqui vai aumentar e o refluxo vai tender a ocorrer só em fenômenos mais raros, em situações mais específicas. Bom, o estômago ele funciona para a gente mais como uma bolsa de armazenamento do que efetivamente como um órgão de digestão. É importante a gente entender que o estômago ele funciona como uma dilatação esofágica, certo? Só que ele tem propriedades digestivas também, porque ele vai fazer digestão química e digestão mecânica. Lembra, digestão mecânica é digestão física, que no caso aqui vai se dar através dos movimentos peristálticos. Eu tenho a musculatura que vai fazendo a movimentação. E a digestão química aqui vai se dar principalmente através da presença do suco gástrico, que é o suco ácido do estômago. Bom, então, vamos lá. Na hora em que o bolo alimentar ele sai do esôfago e cai no estômago, o estômago ele já está previamente preparado
e você tem um ambiente ácido ali dentro. Tá? Então, nessa hora, o bolo alimentar ele muda de nome. Como ele entra em contato com outro suco, ele vai passar a ser chamado de quimo, tá? Com M de Maria, quimo. Tá? Então, a gente diz que o fenômeno químico aqui é um fenômeno de quimificação. Então, bolo alimentar, boca, faringe, esôfago. Caiu no estômago, quimo. Tá? Bom, o estômago é uma bolsa em formato de J. Tá? Então, ela tem um volume de 1 litro, tá? A 1,1 litro. Tá? Vai ter uma camada mais interna, que é a camada mucosa, que você nota que ela é uma camada preguiada. Tá? Lembra, essa camada mucosa ela é extremamente importante, porque você está num ambiente muito ácido, com pH de 2,2 a 2,5. Então, essa camada mucosa ela precisa secretar neutralizantes, né, bicarbonato principalmente. Tá? Abaixo da camada mucosa preguiada, você vai ter a camada submucosa. E abaixo da camada submucosa, você vai ter a camada muscular. Tá? Aqui, além da musculatura circular e da musculatura longitudinal, você vai ter também uma camada de musculatura oblíqua. Tá? Por que tem oblíqua aqui e no resto do tubo digestivo não tem musculatura circular oblíqua? Porque eu preciso de um movimento que permita o peristaltismo empurrar neste sentido. Tá? A presença da musculatura oblíqua facilita o quimo a sair do estômago para ir para o intestino delgado, certo? E abaixo da camada muscular, você vai ter a presença da camada serosa, que é a camada de proteção externa, tá? Essa camada ela é recoberta por um peritônio, que é aquela camada de proteção visceral, tá? É semelhante ao peritônio que a gente vê no coração. Bom, o estômago ele tem dois limites. O limite de entrada, a gente já viu, é o ósteo cárdico ou osteocárdio. Tá? E o esfíncter, o ósteo de saída, o limite de saída, é o ósteo pilórico, certo? Ou piloro, que é aquela válvula que regula a pressão na passagem para o próximo órgão, que vai ser o intestino delgado. Então, o que acontece? Na hora que o bolo alimentar cai aqui e entra em contato com o ácido, ele vai sofrer a quimificação e vai ser chamado de quimo. Aqui vai ocorrer, na maior parte do tempo, um armazenamento e uma pré-digestão que a gente vai discutir na sequência. E depois que o fenômeno digestivo de quimificação já terminou, o esfíncter pilórico ele vai ceder, a musculatura lisa vai fazer as ondas peristálticas, principalmente oblíquas, e vai empurrar esse quimo para cá. Tá? E aí eu facilito a passagem do estômago para o intestino, mas depois o ósteo ele tem uma pressão muito grande para dificultar o retorno do intestino para o estômago, certo? É aquela história, os esfíncteres eles tendem a ceder facilmente à pressão em um sentido, mas eles têm uma grande resistência no sentido ao contrário. Tá? Então aqui a gente tem mais um corte de visão. Então você perceba, eu tenho aqui na junção gastroesofágica o esfíncter cárdico, tá? Que é onde eu tenho a válvula de pressão que facilita o movimento no sentido esôfago-estômago, mas dificulta no sentido estômago-esôfago. Tá? E aqui embaixo, na saída do estômago, aqui na curvatura final do J, você vai ter o esfíncter pilórico, que ele cede com facilidade no sentido estômago-duodeno, né, intestino delgado, mas ele gera pressão e resistência no sentido contrário, no sentido duodeno-estômago. Bom, o estômago ele é famoso pela sua acidez, pela presença do suco gástrico.
O suco gástrico, ele é uma solução rica em água, tá? Em que você tem a presença de ácido clorídrico, HCl, que é o agente que acidifica o meio. Vamos ver como ele é secretado já já. Tá? E a principal composição do suco gástrico é uma enzima inativada que vai ser chamada de pepsinogênio, certo? O pepsinogênio, quando ele é exposto a um ambiente ácido, tá aí o ácido clorídrico, ele sofre uma alteração tridimensional que muda a sua configuração e se permite tornar ativo. Nessa hora, o pepsinogênio vira a pepsina. Tá? E a pepsina é a enzima principal da composição do suco gástrico, que tem como característica quebrar ligações peptídicas das proteínas. Certo isso? Então, lembra? Proteínas são polímeros, moléculas formadas pela união dos aminoácidos através de ligações peptídicas durante a tradução na síntese proteica. Então, o que a pepsina faz é quebrar essas ligações peptídicas, certo? Por quê? Porque lembra, na hora em que você come proteínas e tudo mais, a ideia, o interesse está em aproveitar os aminoácidos dessas proteínas para sintetizar as suas moléculas, tá bom? Bom, só que aqui tem o mesmo problema que a gente viu ontem na ação da ptialina, da amilase salivar. A digestão aqui ela não é uma digestão completa, ela é uma digestão parcial, uma digestão incompleta. Por quê? Porque na hora em que a pepsina quebra as ligações peptídicas das proteínas, ela não digere todas as ligações peptídicas. Ela cliva algumas em alguns pontos. Ou seja, faz com que as moléculas maiores se tornem milhares de moléculas menores, mas ainda grandes o suficiente para não serem capazes de serem absorvidas. Tá? Essas cadeias reduzidas são as peptonas, ou como são mais conhecidas, os peptídeos. Tá? Ou seja, a pepsina ela inicia o processo de digestão de proteínas, mas ela não termina. É como a amilase salivar na boca, que ela inicia a digestão do amido, mas ela gera maltose, ela não termina. Ou seja, alguém vai ter que fazer esse trabalho depois. Tá? Além disso, o estômago ele pode apresentar algumas lipases, que são classificadas como lipases fracas, tá? Porque elas têm pouca aderência de atividade, tá? Principalmente porque os lipídios eles estão formando micélios aglomerados. Lembra, lipídio é hidrofóbico e a gente está num ambiente que é riquíssimo em água. Tá? Então, as lipases aqui que vão digerir os lipídios aqui, elas são pouco eficazes. Tá? E em algumas fases da vida, principalmente nos primeiros estágios de vida, o nosso suco gástrico ele tem a presença de renina. Tá? A renina aqui, ela, na realidade, ela vai funcionar como um agente coagulante. Tá? Ela vai facilitar o processo de coagulação do quimo e facilita a retenção. Se você pensar que nos primeiros estágios da vida a alimentação ela é baseada principalmente no leite materno, ou deveria ser exclusivamente, o leite é muito líquido. E mesmo com esfíncteres, fica difícil você reter líquidos. A presença da renina ela auxilia na coagulação desse leite materno que está fazendo já a composição do quimo, e essa coagulação favorece a retenção do líquido no estômago por mais algum tempo. Lembra que o leite materno ele é, entre outras coisas, rico em proteínas, certo? Então essas proteínas vão ser digeridas em peptonas. Bom, quando você vai comer alguma coisa, tá? Se você tem um ritual de comida, igual a maioria das pessoas tem, almoça, por exemplo, no mesmo horário, no horário próximo, então existe uma regulação homeostásica de preparação do organismo para preparar-se ao que virá a ser digerido.
Tá? Então você vai ter uma série de reguladores do sistema parasimpático, secreção de hormônios e tudo mais. E o próprio ato de mastigação, tá? E a própria composição dos nutrientes, né, daquilo que você está comendo vão estimular a liberação de mais ou de menos substâncias. Tá? Um dos hormônios que são estimulados por todo esse processo é a gastrina. Tá? A gastrina ela é liberada inclusive pelo ato de mastigação. O movimento de mastigação ele vai estimular a liberação de gastrina. E aí, a gastrina, quando ela é secretada, ela tem receptores no estômago que iniciam o processo de secreção dos componentes do suco gástrico. É como se ela fosse na frente para avisar: ó, vamos preparar aqui o ambiente porque tá vindo coisa aí, o cara tá comendo. Tá? Bom, as células que fazem a composição das secreções no estômago, elas são classificadas em 3 categorias. Tá? As células superficiais, elas são as menos importantes aqui no processo digestivo, mas são extremamente importantes como ambiente de proteção. As células superficiais elas vão secretar o muco e o bicarbonato que vão neutralizar a acidez na superfície do estômago, certo? Lembra, o ambiente estomacal é extremamente ácido, e esse excesso de acidez tende a poder provocar lesões na parede mucosa, e essas lesões na parede mucosa são as chamadas inflamações da parede gástrica, que a gente chama de gastrite. Tá? E se essas lesões elas aprofundarem e gerarem perfurações, você vai ter as ulcerações gástricas. Bom, então as células superficiais elas continuamente fazem a secreção de muco e bicarbonato para formar uma superfície de proteção da parede estomacal. Tá? As outras células, elas são as principais e as parietais. As células principais, elas são as responsáveis por sintetizar o pepsinogênio e por secretar o pepsinogênio, quando estimulado principalmente pela gastrina. Tá? As células parietais, elas são as células que vão ser responsáveis pela secreção do ácido clorídrico. Só que não é bem ácido clorídrico que elas secretam. Vamos entender aqui. Bom, as células parietais, tá? Elas vão secretar tanto o próton, certo? O H+, né? Quanto o cloreto. Como? O cloreto por um caminho muito simples. Tá? Você lembra que a concentração de cloreto tende a ser maior no meio extracelular do que no meio intracelular. Tá bom? Então, vamos guardar isso aqui. Bom, dentro das células, essas células parietais, assim como qualquer célula, vai fazer o processo de metabolismo energético, vai produzir ATP, bonitinho, a coisa toda. E essa oxidação de carboidrato vai acabar gerando o gás carbônico, o dióxido de carbono, o CO2. Na maioria das células, a gente sabe que esse dióxido de carbono ele vai atravessar a membrana da célula, vai ganhar corrente sanguínea por diferença de pressão para ser eliminado. Tá? Só que as células parietais, elas têm no seu interior, no seu citossol, uma enzima chamada anidrase carbônica, que é uma enzima que a gente tem no plasma sanguíneo também, que facilita o transporte de dióxido de carbono na corrente sanguínea. Bom, o que a anidrase carbônica faz? A anidrase carbônica faz a reação entre o dióxido de carbono e a água. Tá? Isso provoca a produção do ácido carbônico. Tá? O ácido carbônico, enquanto ácido no meio aquoso, sofre ionização. Na hora em que ele sofre ionização, eu tenho a liberação do próton e a liberação do bicarbonato, certo? O bicarbonato aqui, ele vai ser transportado por um carreador para o plasma sanguíneo num movimento antiporte com cloreto. Então, olha, vai bicarbonato,
vem cloreto. Se você ver, ó, o bicarbonato é um ânion, o cloreto é um ânion. Eu perco carga negativa e ganho carga negativa na mesma proporção. Então não tem alteração do potencial elétrico da célula. Beleza. Tá? Bom, deixa esse cloreto aqui bonitinho. Tá bom? Bom, esse bicarbonato liberado aqui, ó, no plasma sanguíneo, tá? Ele vai reagir, se ligar ao sódio, vai formar bicarbonato de sódio e vai ficar na corrente sanguínea até chegar lá nos pulmões, nos alvéolos pulmonares, onde eu vou ter uma reação inversa. Eu vou ter a anidrase carbônica plasmática que vai fazer a reação inversa. Tá? Então, o que vai acontecer? Vai fazer no plasma sanguíneo essa reação ao contrário e vai ali, ó, nos alvéolos pulmonares, nos capilares, eu vou ter a presença do dióxido de carbono que vai ser eliminado no movimento expiratório, tá bom? Bom, o próton, né, gerado a partir da ionização do ácido carbônico aqui, ó, ele vai ser bombeado, tá aqui é uma bomba, então tem engaste de ATP, ele vai ser bombeado da célula parietal para a luz intestinal, perdão, para a luz estomacal, certo? Isso, tá? Então essa proteína aqui, ela é uma chamada bomba de prótons. Então ela vai ser uma proteína que vai pum, pum, pum. Só que na hora em que ela joga próton, ela transporta potássio para dentro. Ela faz um movimento antiporte. Então vai próton num sentido e vem potássio no outro sentido, certo? E aí você vai ter que o cloreto que está aprisionado dentro da célula, ele vai ser transportado por um carreador, tá? No tipo Symporte, conjugado, e que vai jogar tanto cloreto quanto potássio no luz intestinal, estomacal, desculpa. Tá? E aí, o cloreto reagindo com o próton formam o ácido clorídrico. Isso faz com que o pH do meio se acidifique e essa acidificação do meio faz com que o pepsinogênio lançado pelas células principais seja convertido em pepsina. E essa pepsina é capaz de fazer a digestão das proteínas em peptídeos. Bom, então é importante a gente entender que a parede estomacal ela tem essa grande quantidade de glândulas, tá? Através das células parietais, células principais e das próprias células superficiais, que vão secretar os componentes e, consequentemente, vão tornar o meio mais ativo e funcional para que haja digestão. Então perceba, a gente chegou no estômago, onde está ocorrendo a quimificação, e eu tenho que na boca ocorreu a ativação, a digestão parcial do amido em maltose, mas eu não sou capaz de absorver maltose, ainda tem que terminar essa digestão. No estômago eu tenho a digestão parcial de proteínas em peptídeos, mas eu não sou capaz de absorver peptídeos. Tá? Por isso que o estômago ele é mais uma bolsa de armazenamento do que um agente de digestão. Porque no final das contas, quem vai fazer a digestão pesada toda vai ser o intestino. Tá? Bom, a secreção gástrica ela pode ser estimulada por prostaglandinas, que são agentes liberados durante a inflamação, tá? E ela tende a ser inibida pela presença de álcool e da bile, certo? Lembrando que a bile a gente vai discutir ela já já, porque o efeito dela está associado ao intestino. Tá? Então, a secreção, a ativação do circuito que faz com que haja um aumento da liberação de suco gástrico está relacionado à ativação do sistema nervoso autônomo parasimpático, a liberação de acetilcolina, que vai estimular os receptores muscarínicos, né, aqueles que estão associados à proteína G, que vai estimular a célula parietal a fazer todo o transporte que eu falei agora há pouco, tá? Ativação de bomba de prótons, o aumento da acidificação do meio,
tá? Você tem a estimulação da gastrina, tá? Então, a gastrina ela estimula também a preparação. A própria histamina ela vai ter uma propriedade de estimulação nos seus receptores H2. Aqui é tudo via metabotrópica, tá bom? E receptores de prostaglandina. Esses caras todinhos, eles estimulam o processo. Tá? Por isso, pessoas que fazem tratamento para gastrite, que tem uma necessidade, né, de reduzir a acidificação do meio, elas tendem a tomar medicamentos como o omeprazol, a ranitidina e tudo mais, que estão associados a inibição da bomba de prótons. Se a bomba não trabalha, não tem como jogar próton na superfície estomacal. Ou então bloqueiam os receptores de histamina, que são os mais funcionais na estimulação da ativação do circuito, certo? E aí isso tudo favorece o processo de redução da acidificação do meio. Bom, quando você fala em vômito, a êmese, tá? A êmese ela é controlada a partir da zona de gatilho quimiorreceptora que está localizada no bulbo raquidiano, certo? Então você vai ter um núcleo de populações neuronais, que são chamadas de centro do vômito ou centro emético, tá? Que é na mesma região onde você tem o controle cardíaco e o controle respiratório na porção involuntária. Tá? Quando a gente chegar no sistema nervoso, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Bom, então o que acontece? O que é o vômito? O vômito é o ato de expelir, expulsar conteúdos do tubo digestivo na porção média inferior, certo? Em geral, isso acontece a partir da expulsão de quimo, ou seja, do conteúdo que está no estômago, e em alguns casos, numa proporção menor de ocorrência, da eliminação do quilo com L, que a gente vai falar já já, que é aquele conteúdo que vem do intestino, certo? Tá? Em geral, a êmese ela é induzida devido a infecções, a estímulos nocivos de alimentos com componentes tóxicos, a presença de parasitas ou de toxinas. Então isso vai estimular a zona de gatilho no bulbo para que haja uma forte contração da musculatura respiratória e abdominal, certo? Então o que acontece? Como que a pessoa vomita? O estímulo vai provocar a ativação da zona de gatilho, e essa zona de gatilho ela vai mandar uma onda de contração violenta, principalmente do diafragma e da musculatura abdominal. Então tudo isso vai pressionar fortemente o tubo digestivo na proximidade do estômago, e isso vai fazer com que a pressão seja muito alta e o líquido que está lá dentro, o quimo, ele tende a se espalhar. Como a pressão aí é muito maior do que o ósteo cárdico é capaz de suportar, ele cede à pressão e o quimo ele sobe pelo esôfago, faringe e é eliminado pela boca. Tá? Em geral, esse processo ele é um processo protetor, certo? Então, você está comendo algo, sente o cheiro desagradável naquilo, ou então, durante o próprio processo de digestão, isso ativa uma série de receptores que vão sinalizar lá na zona de gatilho, e tudo isso vai provocar o vômito. Tá? Existem medicamentos que potencializam isso, tá? Então, pessoas que estão passando por intoxicação alimentar e tudo mais, para eliminar o mais rápido possível, toma, por exemplo, ipeca, tá? Que é o extrato vegetal que induz o vômito, tá? Ou pessoas que sofrem de êmese
contínua, ou então estão fazendo algum tipo de tratamento que tem como efeito colateral provocar a êmese, então toma medicamentos antieméticos, tá? Como a metoclopramida, o famoso Plasil, por exemplo, certo? Que são antagonistas das vias principalmente relacionadas à histamina e os receptores muscarínicos de acetilcolina, tá? Então isso bloqueia a ativação, reduz a sinalização para a zona de gatilho e, consequentemente, a êmese reduz ou pode até parar. Bom, o duodeno ele é a primeira porção do intestino delgado, certo? O duodeno, no final das contas, é o cara que é responsável pela efetiva digestão química de quase todo mundo, tá? O duodeno é a porção digerível, né, ou digestória do intestino delgado, e ele tem uma estrutura em formato de C. Tá? Se você levar em consideração que que o intestino delgado ele tem em torno de 6 metros de comprimento, tá? Cerca de 55, 58 centímetros disso é o duodeno. Tá? Então, vai ser uma estrutura curta, calibrosa, e ela é fixa, ela não é móvel, certo? Tá? A porção que é móvel, ela é a porção do jejum no ilho que a gente vai ver na sequência. Tá? Os limites. O limite anterior, que é o limite de entrada, é o esfíncter pilórico, que é aquela válvula que regula a passagem do que está no estômago do quimo para o intestino e impede, ou melhor dizendo, dificulta o refluxo. E o limite inferior é a flexura duodeno-jejunal. A porção final do duodeno ele tem uma dobra, que é a chamada flexura, e vai representar a comunicação entre o final do duodeno e o início do jejum. Tá? As camadas aqui elas são as camadas gerais, tá? Sem musculatura oblíqua que a gente só encontra no estômago. Então eu vou ter camada mucosa, camada submucosa, musculatura lisa circular, longitudinal, para fazer o peristaltismo nessas duas, né? E a camada serosa do lado de fora. Bom, então a parede interna do duodeno, ela vai ter pregas mucosas, protetoras também, e você vai ter nessa região uma vascularização muito alta, porque a partir daqui você já tem a fragmentação dos alimentos e dos nutrientes ao ponto de que eles já são pequenos o suficiente para serem absorvidos. Tá bom? Bom, e o duodeno ele recebe sucos de outros órgãos. Então você vai ter papilas, né, buracos, grosseiramente falando, que vão representar a área de acesso de onde os líquidos vão vir do estômago e da vesícula do pâncreas e da vesícula biliar. Bom, então aqui a gente consegue visualizar isso com mais facilidade. Bom, então a estrutura interna do duodeno é bastante preguiada, tá? E você vai ter a presença de duas papilas aqui, tá? A papila menor e a papila maior, tá? A papila maior, ela é uma junção que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é a junção do duto cístico e do duto colédoco. E aí essa estrutura vai formar uma comunicação que vai permitir eu receber a bile, que é produzida no estômago, mas que está armazenada na vesícula biliar, e também o suco pancreático, que é produzido no pâncreas. Tá? Então essas estruturas elas vão liberar os sucos aqui dentro e esses sucos vão facilitar o processo de digestão. O duodeno ele tem a influência de 3 sucos. Tá? O suco que ele produz, que é o chamado suco entérico,
ou suco duodenal, ele vai ser produzido pelo próprio intestino delgado. Tá? O suco pancreático, que é produzido no pâncreas e vai ser despejado no duodeno. E a bile, que é produzida no fígado, mas é armazenada para ser liberada na vesícula biliar para jogar aqui no duodeno, certo? Bom, o suco entérico, produzido pelo próprio duodeno, o suco pancreático, produzido pelo pâncreas, eles efetivamente é que são os caras que digerem, porque cada um possui algumas dezenas de enzimas. Tá? Alguns exemplos já já. Então, são esses caras que têm enzima para digerir tudo quanto é tipo de nutriente, inclusive ácido nucleico. Se você comeu lá na comida tem RNA, tem DNA e tudo mais, eles vão ter nucleases que vão quebrar o material genético daquilo que você ingeriu. Tá? O terceiro suco, que é o suco biliar, que é a bile, ela tem uma propriedade diferente porque a bile ela não possui enzima, certo? A bile ela tem a característica de ser composta por sais e ácidos biliares que são derivados do processo do colesterol. Você lembra que eu falei para vocês na aula em que o metabolismo do colesterol ele ocorre nos hepatócitos. Tá? E então o colesterol que chega no fígado, que ele pode vir do VLDL, né, isso, do quilomicron, perdão, do quilomicron, do LDL, né? Então, esse colesterol, parte vai ser armazenada no fígado, parte vai ser convertida em elementos que vão dar origem aos hormônios esteroides, como a prostaglandina, o estrógeno e a testosterona. E parte desse colesterol vai ser utilizada para formar os sais e os ácidos biliares. Tá? Esses sais e esses ácidos biliares que vão formar o suco biliar, eles são extremamente importantes, porque são eles que vão, ao entrar em contato com o alimento que chegou no intestino e que tem colesterol e que tem lipídios, que tem compostos hidrofóbicos, são eles que vão funcionar como detergentes. Tá? Então perceba, na hora que você colocou o alimento na boca, que ele virou bolo alimentar, que ele está sofrendo a ação da saliva, dos líquidos e tudo mais, você engoliu, chegou no estômago, virou quimo, e lá também tem muita água e tudo mais, o que está acontecendo com os compostos lipídicos que você ingeriu é um agrupamento. Eles estão formando um micélio, eles estão agrupando. Por quê? Porque tem muita água e eles são hidrofóbicos. Tá? Então como é que eu vou digerir esse negócio? Porque lipídio é importante. Tá? O suco biliar ele tem essa característica. Tá? A bile, como ela é formada principalmente por esses compostos derivados do colesterol, eles vão se ligar às moléculas lipídicas da dieta e vão fragmentar, transformar essas gotas maiores em várias gotículas, em gotas menores. E isso vai aumentar a superfície de contato das enzimas lipases que a gente vai ver já já, certo? E isso vai favorecer a ligação da enzima com as moléculas e quebrar elas para liberar os nutrientes de forma que sejam absorvidos, tá? Bom, quando você mastiga e prepara o corpo todo, libera gastrina para estimular o estômago, na hora em que o quimo sai do estômago e chega no intestino, ele vai entrar em contato com um componente que é alcalino, ou seja, o terceiro pH na boca é neutro, no estômago é ácido, no intestino é alcalino. Aqui o quimo ele vai mudar de nome pela terceira e penúltima vez. Ele vai virar o quilo com L. Vai ocorrer o processo de quilificação.
Na quilificação, a presença do quilo vai estimular a liberação de 3 enzimas, de 3 hormônios. Tá? O primeiro hormônio é a enterogastrina ou enterogastrona. A enterogastrina ela é liberada aqui e ela vai sinalizar no estômago a inativação da liberação de suco gástrico. Tá? A enterogastrina é um inibidor da atividade das células parietais e principais do estômago. Chega a ser meio lógico, né? Se o alimento ele já chegou aqui no intestino para ser digerido, então não precisa continuar produzindo e liberando suco gástrico no estômago. O duodeno ele vai secretar a secretina, certo? A secretina é o hormônio que estimula o pâncreas a liberar o suco pancreático no duodeno, certo? Então, é uma sinalização, olha, tem coisa lá para gente digerir, libera o suco. Tá? E a colecistocinina, CCK, ela é um hormônio que ela tem várias funções, inclusive sinalizar saciedade alimentar, mas aqui para gente, a sinalização importante que ela faz é informar a vesícula biliar a necessidade dela liberar a bile no intestino. Tá? Então, são hormônios secretados pelo próprio duodeno que vão facilitar as sinalizações. Tá? Esses hormônios eles fazem a sua atividade e os sucos vão ser despejados no duodeno e a quilificação vai acontecendo. As enzimas aqui, elas são enzimas que são ativadas no meio alcalino. Tá? Então, por exemplo, o suco entérico, que é produzido pelo próprio duodeno, ele libera uma grande quantidade, algumas dezenas de enzimas, tá? Eu só coloquei algumas aqui, e essas enzimas ou elas vão fazer a digestão parcial ou elas vão fazer a digestão total final. Lembra, o objetivo final é sempre fazer a digestão total para que você clive as moléculas, liberando as moléculas em tamanho pequeno o suficiente capazes de serem absorvidos. Então, por exemplo, a gente viu que na saliva você tem a amilase salivar, tá? Que quebra o amido em maltose. Mas aqui no duodeno eu também tenho a amilase duodenal. Se algum amido não foi digerido na boca, ele vai ser digerido aqui. Mas também a digestão é parcial, maltose, tá? Que é o disacarídeo. Só que o suco entérico tem maltase. A maltase é a enzima que quebra a maltose e libera glicose e glicose. Glicose e glicose são monossacarídeos. Monossacarídeos já vão poder ser absorvidos ali embaixo. Tá? Então, você vai ter enzima para tudo aqui. Tá? Então, lembra, no estômago, a pepsina quebra as proteínas em peptídeos, que é uma digestão parcial. Aqui, eu vou ter a presença da erepsina. A erepsina quebra todas as ligações peptídicas que sobraram nos peptídeos e vão liberar os aminoácidos. Os aminoácidos eles já são pequenos o suficiente para serem absorvidos. Então, você vai ter a lactase, você vai ter sacarase, você vai ter lipase e outras enzimas, inclusive no suco pancreático. Tá? Então, as enzimas elas se repetem e se multiplicam. Tá? Então, você vai ter enzima que digere proteína em peptídeo ou diretamente em aminoácidos. Aminoácidos são absortivos. Você vai ter enzimas que digerem polissacarídeos ou oligosacarídeos para liberar os monossacarídeos, para serem aproveitados. Você vai ter as lipases que vão quebrar os lipídios e vão gerar lá os ácidos graxos e os álcools. Então, você vai ter nuclease que vai quebrar DNA, RNA e isso vai liberando os nucleotídeos. Então, o suco pancreático e o suco entérico, eles são os caras que efetivamente fazem 95, 96% de toda a digestão química do tubo digestivo. A quilificação é muito intensa, certo? A bile ela é importante nesse processo, mas lembra, a bile não digere. A bile facilita a emulsificação dos lipídios.
fazer com que os grupos maiores de moléculas elas formem gotículas menores que vão ser mais fáceis de serem digeridas pela ação da lipase. Bom, depois que ocorre toda a ação química da digestão, no duodeno, esse alimento aqui, o quilo, ele já está totalmente, ou melhor, quase que totalmente digerido, processado. O que não foi quimicamente digerido aqui não tem mais jeito, certo? Vai ser perdido. O que já foi processado vai começar a passar pelos mecanismos de absorção. Ou seja, após o duodeno, começa a porção do intestino delgado onde vai ocorrer a absorção. E aí você vai ter o que a gente chama de jejuno íleo, que na realidade são duas porções, é o jejuno e o íleo, certo? O jejuno são os 2/5 iniciais. Ele é mais espesso que o íleo, ele é mais calibroso, ele é mais vascularizado, tanto que o vermelho dele é mais intenso. O íleo, que são os 3/5 finais, ele vai ser menos calibroso, menos espesso, e ele vai ter menos rugosidades. Então, as camadas aqui são as mesmas camadas: mucosa, submucosa, muscular, circular e longitudinal, para garantir o peristaltismo, e do lado de fora a serosa. O jejuno ele vai apresentar as vilosidades intestinais, que são as dobras que permitem com que você aumente a superfície. E além das dobras da parede intestinal, as células vão apresentar as microvilosidades para aumentar ainda mais a superfície. Então, quanto mais dobras e sobredobras eu tiver, maior vai ser a minha superfície de absorção. E quanto mais superfície eu tiver, mais eu tendo a absorver nutrientes, água e por aí vai indo. Então, na hora em que você vê a estrutura do intestino, você percebe que ele tem as dobras, que são as vilosidades intestinais, mas se você amplia isso com uma lupa, você vai ver que na realidade não é só uma dobra, certo? As células que estão ali, elas fazem sobredobras, então é como se houvessem dobras secundárias. E que na hora em que você vai para o microscópio e amplia essa análise de sobredobras, você percebe que as células na porção apical delas, na porção absortível, têm as microvilosidades. Então a ideia aqui é você ter dobras e sobredobras e microvilosidades com uma alta vascularização posterior, que vai permitir com que você absorva os nutrientes e lance esses nutrientes no intestino, que consequentemente vai ganhar corrente sanguínea para ser distribuída e consequentemente abastecer todas as células. Não esqueça, na hora em que a gente absorve as coisas, existem coisas que são absorvidas por transportadores específicos e existem coisas que são absorvidas diretamente por transporte passivo de difusão, ou difusão facilitada. Bom, moléculas hidrofóbicas, elas não são absorvidas e lançadas diretamente no sistema sanguíneo, porque são hidrofóbicas, Elas vão ser absorvidas e vão ser lançadas no sistema linfático na forma de quilomícrons. A gente já viu isso na aula de metabolismo lipídico. Eu vou colocar lá no final, no cardzinho final, lá para você lembrar disso. Bom, e uma coisa importante: na hora em que você está fazendo a absorção dos nutrientes, você não absorve só nutrientes. Muitos produtos da digestão são produtos tóxicos, certo? Isso, e aí a gente acaba absorvendo isso também. Por isso que tudo que a gente absorve tende a os capilares de absorção conduzirem ao fígado. E o fígado ele vai fazer a metabolização e a triagem. O que não for tóxico, ele deixa escapar. O que for tóxico, o fígado tende a absorver e metabolizar
para transformar em algo que seja menos tóxico e lance na corrente sanguínea na expectativa de que a atividade renal filtre e elimine aquilo ali na urina. Tá? Então aqui a gente tem uma imagem de diferenciação do jejum e do ilho. É bem notório. Tá? Você nota que no jejum você tem a presença das dobras, das velocidades, enquanto que no ilho a estrutura é lisa. E o calibre vascular das alças das artérias, elas são mais intensos no jejum do que no ilho. Tá? Bom, como o intestino delgado no jejum e ilho são estruturas extremamente grandes, tá? A vascularização ela é muito intensa. Então, a quantidade de fluxo de sangue que passa no intestino é muito alta, principalmente no momento da absorção. Por isso que a regulação do sistema nervoso autônomo parasimpático, para facilitar a digestão e a absorção dos nutrientes, tendem a te provocar moleza, sonolência, para que você fique menos ativo, eu possa reduzir a oferta de sangue para determinados órgãos do corpo e aumente a oferta de sangue no intestino, para que eu possa absorver mais. Tá? Bom, depois que passou pelo intestino todo, a tendência é, olha, uma grande quantidade de nutrientes foi absorvida. Lembra, a gente está falando de uma sopa. Essa sopa tem um monte de sucos. Não esquece, na hora que você engole, a saliva está indo junto. Tá? Então, na hora em que o quimo sai do estômago e vai para o intestino, o líquido está indo junto. Então, é uma grande sopa com uma grande quantidade de água. Uma solução. Então, conforme esses nutrientes vão sendo absorvidos, o que está acontecendo? Eu estou fazendo com que a solução ela fique mais diluída. Eu absorvo nutrientes, absorvo toxinas também, que vão ser processadas no fígado, aquela história toda, mas a solução ela está com grande volume e ela está muito diluída. Certo? Por isso que, entre outras coisas, quando a pessoa ela tem diarreia e tudo mais, ela perde muita água. Por quê? Porque a absorção de água vai acontecer agora, tá? No intestino grosso. Tá? Então, o intestino grosso ele vai ser dividido em cólons, tá? Que são as porções mais espessas. Tá? Bom, a comunicação entre o final do íleo, do intestino delgado, e o início do intestino grosso se dá através de uma válvula que é a chamada válvula ileocecal ou válvula ileocecal, certo? Essa estrutura ela está localizada à direita, certo? Do seu abdômen. E aqui o quilo vai sair do íleo e vai sendo lançado no intestino, certo? Grosso. Bom, a região da base aqui do intestino grosso vai ser chamado de seco, não é seco, é seco intestinal, tá? O primeiro ramo do intestino grosso é chamado de cólon ascendente. Por que ascendente? Porque ele vai fazer um movimento de peristaltismo e vai empurrando o bolo de baixo para cima. Por isso que é ascendente. Tá? Bom, qual é a questão aqui? A questão é que nós somos animais bípedes. Tendemos a ficar ereto alguma parte do tempo, tá? Com o tronco ereto. Mesmo que, por exemplo, eu estou sentado aqui agora, mas o meu tronco está ereto, embora eu não esteja em pé. Então, o que acontece? A musculatura lisa aqui, ela tem que fazer uma onda de contração peristáltica para empurrar o quilo, que vai virar bolo fecal aqui, contra a gravidade. E aí você sabe que a musculatura lisa ela é meio frágil, ela é meio fracote. Tá? Então,
O que auxilia nesse processo que aumenta a potência da contração é a presença da nossa chamada flora intestinal. A flora intestinal ela é formada por fungos, bactérias e protozoários que habitam a região do seco, que é o início do intestino grosso, tá? E elas se alimentam, absorvem nutrientes que naturalmente você iria perder nas fezes. Então o que acontece? Como esse ambiente aqui é um ambiente que não tem oxigênio, que é um ambiente anaeróbio, esses micro-organismos eles vão fazer fermentação. E em geral essa fermentação é a fermentação lática. A fermentação lática, quando você libera lactato aqui, você não, né? Esses micro-organismos liberam lactato aqui. Esse lactato ele potencializa o efeito de contração da musculatura lisa. Tá? Então, daí a importância de você ter uma flora intestinal. Né? Daí aquela situação das pessoas que têm prisão de ventre, né? Constipação. Tá? Essa constipação ela tende a acontecer principalmente porque ela não tem uma flora intestinal. Tá? E aí não tem lactato. Não tendo lactato, não potencializa a contração peristáltica e o bolo fecal ele fica acumulado, não sai. Né? Bom, quando o processo de inflamação ocorre nessa região e pode provocar infecção, aí você tem a ocorrência da inflamação do apêndice. O apêndice, ou apêndice vermiforme, ela é essa projeção aqui que você tem da região do seco, tá? Do cólon ascendente, que no nosso caso é um órgão vestigial. Tá? Nos nossos ancestrais mamíferos, o apêndice vermiforme ele era uma estrutura que facilitava o processo de digestão e principalmente a absorção de produtos de origem vegetal. Tá? No nosso caso, nós somos bichos onívoros. Isso não é funcional, só serve, entre outras coisas, até o momento por conhecimento, para inflamar e ter que ser extraído. Bom, então o intestino grosso ele vai ter um cólon ascendente, aí atravessando o abdômen de um lado para o outro, você vai ter o cólon transverso, depois você vai ter o cólon descendente, tá? E depois você vai ter o sigmoide, que é que vai fazer uma curvatura de alinhamento para chegar na região do reto ânus. Tá? Bom, todo esse processo ele é regulado por musculatura lisa. Tá? E aqui o que vai acontecer basicamente é a reabsorção de água por osmose. Tá? Então a água finalmente vai ser reabsorvida aqui, e conforme ela vai absorvendo, o quilô que veio do duodeno, do jejunum e do ilho, ele vai desidratando e você vai ter a formação do bolo fecal, que vai formar as fezes. Certo isso? Tá? Então, essas estruturas, elas facilitam com que, devido à alta vascularização, com que você reabsorva a água, e ao reabsorver a água, o bolo fecal ele vai solidificando, e na hora em que chega na região do sigmoide, e você vai ter a formação do bolo fecal, que vai ser acumulado no reto e vai ser eliminado durante as fezes. Tá? Lembrando que aqui você passa a voltar a ter controle do seu tubo digestivo, certo? O esfíncter externo do ânus é aquele músculo que está associado à liberação das fezes. Bom, e aí depois que liberou as fezes, acabou o processo digestivo, certo isso? Bom, só que agora a gente vai falar brevemente dos órgãos anexos, tá? Que estão na região abdominal. Os outros a gente já falou que estão na boca. Tá? Um deles é o fígado. A gente já viu que o fígado é importante para um monte de coisa, né? Para o metabolismo do colesterol, para a síntese de hormônios esteroides, para o processamento de substâncias tóxicas. Tá? Mas o fígado aqui ele também vai ser importante porque é ele que vai ser responsável pela produção da bile.
certo? Lembra, o nosso fígado ele está localizado mais à direita, certo? À frente do estômago, tá? Então, o fígado, ele é o cara que vai ser, nesse caso aqui, responsável, através do metabolismo do colesterol, por produzir a bile, mas ele não armazena, ele não fica guardando. Essa bile, ela vai ser lançada direto através do duto hepático na vesícula biliar, certo? Tá? Bom, o fígado ele é um órgão grande, tá? Mas ele é um órgão delgado. Então significa que os órgãos que estão ao redor do fígado, eles provocam pressão, né? Impacto sobre ele. Então, eu falei para vocês que, por exemplo, o rim direito ele é mais baixo do que o rim esquerdo. Tá? Por quê? Porque o rim direito ele é pressionado pelo fígado, que faz com que ele fique um pouquinho desalinhado em relação ao esquerdo. Tá? Isso é uma característica. Porque eu não tenho influência do fígado à esquerda. Então, o esôfago, o estômago, tá? São órgãos que geram impressões importantes no fígado. E não esqueça que o fígado, tá? Ele vai receber aquilo que foi absorvido do intestino e vai triar. O que for nutriente, ele vai liberar na corrente sanguínea comum e vai facilitar a distribuição. O que for tóxico, ele tende a metabolizar, certo? Então, transformar em algo que seja menos tóxico e lança na corrente sanguínea para que a atividade renal dos néfrons faça a eliminação. Assim que o fígado faz a produção da bile, né, do suco biliar, ele vai ser lançado pelo duto hepático e do duto hepático vai ser armazenado na vesícula. A vesícula, tá, ela é uma estrutura em forma de saco, tá, e tem a musculatura lisa também, né, porque ela tem que fazer a onda de contração para ser liberada, e que a finalidade dela nada mais é do que armazenar esta bile, certo? Isso, tá? Depois quando a sinalização chega aqui de necessidade de liberação, principalmente pela colicitocinina, CCK, como eu falei agora há pouco, a vesícula biliar ela vai induzir a abertura dos esfíncteres, tá? A partir do duto cístico, tá? E esse duto cístico ele vai conduzir a bile, tá? Através do duto colédoco e vai jogar lá dentro do duodeno, certo? Então perceba, o duto hepático ele conduz, tá? do fígado para a vesícula, tá? A vesícula, a partir do duto cístico, tá? Conduz a bile, que vai chegar numa região que é uma região comum, que é o chamado duto colédoco. Tá? O colédoco ele é a fusão do cístico com o hepático. Tá? E aí, através da papila duodenal, eu lanço lá a bile lá dentro. Tá? E por último, você tem o pâncreas. Lembra, o pâncreas é uma glândula mista, tá? Assim como o estômago, o estômago também, mas assim como o fígado. Por quê? Porque produz suco e produz hormônio. Hormônio tem efeito endócrino, ou seja, lançado na corrente sanguínea e vai regular outro órgão. Suco tem efeito exócrino, é liberado num tubo nesse caso aqui, né? Embora exócrino também possa liberar na superfície, como no caso do suor. Bom, então o pâncreas ele produz na sua porção exócrina as dezenas de enzimas do suco pancreático, tá? E conduz através do duto pancreático até a papila duodenal e vai lançar lá. E aí, na hora que você lança o suco pancreático, ele entra em contato com o suco antérico, tá? E com a bile, e eles vão fazer a maior parte da digestão química que a gente discutiu anteriormente. Bom, pessoal, então é longo, tá?
porque é uma estrutura que apresenta múltiplos órgãos e a sinalização ela foi bastante simplificada, tá? Mas essa é a nossa composição de entendimento de como o aparelho digestório, de uma maneira geral, funciona e é regulado. Tá? Na próxima aula, a gente começa a discutir as questões que envolvam a análise comparada, porque também vai ser bem diversificado dentro do reino animal. Tá? Então, até a próxima aula. Fiquem bem. Um abraço.